milagres acompanhavam aquele ministério. E aqueles que participavam do ministério sabiam que aqueles milagres não eram obras humanas. Ainda que no primeiro momento eles tenham demorado a dar crédito para Jesus. Ainda que no primeiro momento muitos deles tivessem o seu pensamento conectado com aqueles que duvidavam se Jesus era de fato um homem santo ou apenas mais um curandeiro que passava pela terra. A verdade é que agora Jesus está próximo dos teus discípulos e está ceando com eles. A verdade é que depois de um tempo de caminhada, nós temos histórias para compartilhar uns com os outros. E nem sempre essas histórias alegram o grupo todo. Nem sempre as pessoas se alegram com as coisas boas que estamos vivendo, ainda que elas façam parte daquilo. Ainda que elas estejam lado a lado, nem sempre o coração está conectado. Aqueles discípulos ainda tinham questões para ser tratadas no coração. O que eu quero te dizer com isso também, nesse nosso primeiro ponto, é que não quer dizer que ao entrar por aquelas portas, todas as questões dos nossos corações vão ser resolvidas. Mas elas estão disponíveis para resolução. É melhor do que antes, ou não é? Não quer dizer que está resolvido, quer dizer que eu já permito ser resolvido. Porque antes nem isso eu permitia. Mas na caminhada com Jesus, muita coisa boa acontece com gente do meu lado, que não me alegra. Muitos crescem, muitos multiplicam, muitos são ordenados a pastores, muitos assumem igreja, muitos se casam, muitos começam a namorar, muitos são promovidos no emprego, e mesmo nesse ambiente de milagre, tem gente descontente. É difícil. Um dia a pessoa falou comigo assim: pastor, eu não sei se eu vou ficar mais aqui não. Eu falei: por quê? Ela falou: está todo mundo casando, menos eu. O problema não é todo mundo então, pelo visto. Está todo mundo crescendo, mas quando a pessoa não cresce, o coração dela meio que se fecha para contemplar a beleza de algo que está acontecendo na vida do outro. Então, mesmo em um ambiente de milagre, tem coração que precisa ser tratado. Mesmo em um ambiente de milagre, mesmo em um ambiente que tem 1.200 batismos, tem gente que ainda não está vestindo a camisa. Mesmo em um ambiente onde nós temos mais de 1.000 células, tem gente que ainda não acredita nisso. Mesmo em um ambiente onde o discipulado já transformou muitas realidades, tem gente que não acredita nisso. Mesmo em um ambiente onde tem pessoas carentes, situação de rua, sendo dignizadas, sendo reconhecidas como ser humano, tem gente que não acredita nisso. Mesmo em um ambiente onde se enviam toneladas de mantimentos para quem tem necessidade, tem gente que não acredita nisso. Mesmo em um ambiente de milagre, tem gente descontente. Precisamos tomar conta das nossas inclinações, que são naturais, mas que precisam de uma intervenção espiritual, para deixar de ser como são. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente. Mas o que Jesus disse? Jesus disse que quem partilhava o pão com ele, ou seja, quem tinha o hábito de partilhar o pão, quem continuamente partilhava o pão, não tinha gente nova naquela mesa. Quem tinha o hábito, a rotina de partilhar o pão, iria se voltar contra ele. É aí que mora a decepção. Porque ninguém fica decepcionado com quem não acredita, não é verdade? Ninguém fica decepcionado com quem não acredita. Quem gosta de futebol, meu caso e o caso de alguns aqui, às vezes entra um jogador que você não espera nada dele. É um menino que está subindo da base, você não sabe quem é, primeiro jogo dele. Você fala: se jogar bem, jogou, se não jogou, está tudo bem. Você não tem expectativa. Você não tem uma conexão de confiança com aquela pessoa. Mas quando nós confiamos, é diferente. Porque quando nós entregamos confiança, não é que nós esperamos algo em troca, mas nós entregamos parte do nosso coração.
E quando entregamos parte do nosso coração, significa que alguém tem acesso à cura ou à ferida. E é por conta disso que quando nos decepcionam, dói muito. Quando nos decepcionam, dói muito. Eu costumo dizer que decepção só vem de quem a gente acredita. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que em algum momento você vai se decepcionar com alguém, porque aqui dentro nós somos direcionados a acreditar uns nos outros pela palavra de Deus. Eu disse ontem para um discípulo, eu falei: amigo, você me falou, fulano me falou, Beltrano me falou, Ciclano me falou sobre tal pessoa, tá bom? Eu reconheço vocês, mas eu preciso te dizer algo. Eu não tenho nenhum sinal do céu para não investir nessa pessoa. Então me permita ser para essa pessoa o que Deus quer que eu seja. Falaram assim: pastor, o senhor vai se decepcionar. Eu falei: se for o que Deus tem para mim, eu quero. A decepção também ensina. É por isso que não podemos fugir dela, mas podemos nos preparar para lidar com ela. E o que eu quero te propor nessa manhã é que você viva uma espécie de antecipação, para que você não deixe de entregar algo até para quem você sabe que vai te trair um dia. É o que Jesus está fazendo, inclusive com Judas. O que Judas ia fazer, Jesus já sabia, mas ele tratou Judas igual tratou João o tempo inteiro. E é por isso que não podemos ser seletivos nas nossas crenças em relação a um ou outro, porque não diz respeito ao outro, diz respeito ao que Deus quer fazer comigo. E o que Deus quer fazer comigo, Ele vai fazer através do outro, porque o outro é instrumento, ainda que seja desafinado. Alguém que andou com Ele, alguém que ouviu da boca dEle palavras de vida eterna, alguém que sorriu e alguém que sabia que Ele chorava. Era alguém assim, próximo, não era ninguém distante que ia se voltar contra Ele. O coração desse homem ainda não tinha sido totalmente restaurado das naturezas, ele não se permitiu ser curado. O Judas teve seu coração muito abalado, sabe quando? Quando Jesus teve os pés lavados por uma mulher dentro da casa de Simão. Ali o coração do Judas bagunçou todo. O Judas olhou e falou: Senhor, esse perfume vale muito dinheiro. E ele cuidava do dinheiro. E ele fala assim: valia 300 moedas. Nós poderíamos pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Aí Jesus fala assim: Judas, meu ministério não é sobre isso. Meu ministério não é sobre gerar administradores. Meu ministério não é sobre levantar gente que conta moedas. Meu ministério é sobre restaurar vidas. E dentro disso contam-se moedas, dentro disso administração existe, mas acima de tudo estão vidas, Judas. Você precisa entender isso. Porque esse perfume não vale mais do que a vida que o derramou. Aquilo toca o coração de Judas de uma maneira que o coração dele se perturba. E se você ler a passagem, ali é dito que o Judas se levanta e decide trair Jesus. E sabe por quanto ele trai Jesus? Por 10% do valor daquele perfume derramado. O Judas só não queria sair no prejuízo. Alguns irmãos, quando deixam de ser protagonistas, eles simplesmente querem destruir quem Deus está levantando, ainda que eles não ganhem nada em troca. Só não querem ver algo bom continuar acontecendo na vida daquele que faz coisas boas. Então o Judas sai dali não preocupado em dinheiro, mas preocupado em não permitir que aquele que atrapalha ele de viver o que ele quer viver, continue vivendo.